Olá, boa tarde a todos. Que bom tê-los por aqui. Vamos conhecer um pouco mais do Núcleo de Pesquisa Quality, Núcleo de Pesquisa Qualitativa Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde. Liderado pela enfermeira e psicóloga doutora Eliane Ramos Pereira e pela também enfermeira, psicóloga e filósofa doutora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva. Tem como missão a inovação, buscando desenvolver produtos e processos de intervenção, tecnologias do cuidado e educação em saúde, na perspectiva de estabelecer a interlocução entre a produção do conhecimento científico e sua transferibilidade para o campo prático, a fim de possibilitar caminhos e soluções de problemas cotidianos da praxis com vistas à qualidade do cuidado em saúde. Sua visão é enfoque na construção de conhecimentos científicos frente às demandas das práticas do cuidado em saúde e enfermagem, no processo saúde-doença e das interações transdisciplinares. Produções: estudos da dimensão do existir humano, dos fenômenos que emergem no cotidiano de experiências vivenciadas e de suas representações, nas dimensões afetivas, espirituais, psicossociais e bem-estar das pessoas no contexto da saúde-doença ou situações de risco. Tem interlocução com ações de extensão dos projetos Educando Comunidades e Socorro Bem Presente, na perspectiva de transformação social e na saúde. Nosso nome foi levado a vários cantos do planeta, enaltecendo a importância da excelência na produção científica. Essas são apenas algumas lembranças desses vários anos de dedicação. É com grande prazer que apresentamos o 7º Simpósio Internacional Espiritualidade no Campo da Saúde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Sejam todos bem-vindos ao 7º SINEX, Simpósio Internacional de Espiritualidade no Campo da Saúde. Esse ano, o nosso tema é Estudos e Práticas em Saúde. Meu nome é Janaína, sou doutoranda do Programa Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense. Sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou enfermeira do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Hoje, este ano, nós estamos inovando para alcançar um maior número de pessoas. Nós convidamos a intérprete de Libras, Andréia Mores, para estar presente e nós podemos, assim, alcançar uma grande quantidade de pessoas através da acessibilidade do conteúdo. E também nós iremos falar com os nossos convidados para que cada um possa fazer a sua audiodescrição, para que outras pessoas também nos conheçam. Então, sou Janaína, eu tenho pele morena, cabelo liso, longo, estou com uma blusa estampada, com um cordão de prata, brincos também de prata, na cor azul, com um batom rosa, e estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento. Esse evento ele é promovido pelo Núcleo de Pesquisa Qualities, Núcleo de Pesquisa Qualitativa Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde, é coordenado pela professora doutora Eliane Ramos Pereira e tem como vice-coordenadora a professora doutora Rosemary Rosa Costa Andrade Silva.
compartilhem o nosso link, curtam o nosso evento. Eu peço que vocês coloquem aí nos comentários de qual local vocês estão acessando, né, de qual instituição vocês estão acessando, qual a profissão de vocês. Nós queremos que o nosso evento possa chegar a muitas pessoas. Esse tema espiritualidade é um tema extremamente essencial nos dias de hoje, e nós teremos convidados muito importantes de diversas nacionalidades. Teremos pessoas do Brasil, da Colômbia, do Chile, do Peru e de Portugal. Então, sejam muito bem-vindos, e convido agora para a nossa mesa de abertura a professora doutora Eliane Ramos Pereira e a professora doutora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso 7º Simpósio Internacional de Espiritualidade no Campo da Saúde. Esse simpósio surgiu de uma visão de contemplar a espiritualidade no nível acadêmico, a nível de pós-graduação, e exercer a atividade de pesquisa e atividade também de ajuda mútua e de responsabilidade social, juntamente com atividades extensionistas. Então, para nós é uma alegria muito grande, tem tido uma repercussão muito boa, inclusive com novas práticas, inclusive a nível internacional, e graças a Deus nós estamos avançando. E vocês são muito bem-vindos, eu vou pedir que vocês se inscrevam nesse canal para sempre receber nossas informações, e eu quero saudar todos os alunos, nossos convidados, os mestrandos, doutorandos que estão conosco, pós-doutorandos. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês. Esse é um tempo novo que Deus nos oportuniza para estarmos conversando um pouco sobre uma dimensão que muitas vezes é esquecida, mas que nós estamos ressaltando como primordial para estabelecer uma vida plena, uma vida abundante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe esse nosso evento, que você se sinta acolhido, que você se sinta bem em todas as dimensões da sua vida. Que hoje possamos compartilhar aquilo que tem nos despertado e aquilo que nos captura a cada dia, que é a nossa espiritualidade e o sentido da nossa vida. Deus abençoe. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rose, mais conhecida como professora Rose Rosa. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos queridos participantes, aos nossos conferencistas, dizer que para nós é um momento único esse que estamos vivendo, porque parar as atividades da vida diária para refletirmos acerca da espiritualidade já demonstra espiritualidade. E esse é um momento que nós poderemos estar fazendo uma reflexão, ainda que breve, acerca da importância da espiritualidade. Então, eu quero dar as minhas boas-vindas, dizer que vocês devem aproveitar, porque a vida é feita de oportunidades, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de crescermos mais academicamente, profissionalmente, mas, sobretudo, espiritualmente. Muito obrigada e que Deus seja conosco. Obrigada, professora Eliane, professora Rose, pelas suas falas. As pessoas estão aqui fazendo os comentários, né, dizendo de onde estão, né? Então, nós temos enfermeiros, psicólogos, a Mari Pérez está falando que é de Jaborandi, São Paulo, estudante de odontologia, Carol, de Maricá, Ale, enfermeira da Prefeitura do Rio de Janeiro, Michele, graduanda de enfermagem. Estão cumprimentando a professora Eliane, a professora Rose, enfermeira do UAP, Niterói, membro da comunidade Rema, aluno especial do Pax, professora de enfermagem, Uzimar,
enfermeira do Núcleo Permanente de Pesquisa, acupunturista, professora da UNESA. Então, a gente tem aqui diversas pessoas, né, de diversos locais. Nós queremos dizer a todos que são todos muito bem-vindos. PEG, Chicago, Eunice Cajamar, São Paulo, estudante de psicologia. Nossa, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, graças a Deus. E nós queremos dar prosseguimento, então. Então, a nossa primeira conferência hoje será ministrada pela professora doutora Eliane Ramos Pereira, que é idealizadora desse evento, junto com a professora Rose Rosa. A professora Eliane Ramos Pereira, ela é enfermeira, psicóloga, professora titular da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, tem pós-doutorado pela UERJ, doutorado em enfermagem pelo FRJ, é professora de pós-graduação do programa de mestrado profissional em enfermagem assistencial, do MPEA, também é professora do doutorado e mestrado da pós-graduação do PAX, UF, professora colaboradora da pós-graduação do MPES, UF, professora visitante distinguida de pós-grado Universidade Nacional de Trujillo, do Peru, também é professora da Universidade Nacional de Tumbes, Peru. Um currículo extenso que irá compartilhar conosco o seu conhecimento acerca da temática espiritualidade na ressignificação existencial em tempos de crise. Então, professora Eliane, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu peço que, antes de começar a sua fala, que possa também fazer uma audiodescrição para que possam conhecê-la. Sim. Mais uma vez, então, nossa alegria por estarmos todos juntos aqui. Eu sou Eliane Ramos, sou morena, uso óculos, meus cabelos são longos, pretos, estou com uma blusa verde, um colar de pérolas, e estamos juntos aí, um batom rosa, e estamos juntos, queridos, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. E nós estamos diante de um tempo que é importante nós compartilharmos, nós pensarmos como nós podemos ressignificar nossas situações. E vivemos um tempo de crise, um tempo em que nossas estruturas, às vezes, se deparam com situações que podemos dizer assim, são situações inesperadas, situações que nós não entendemos muitas vezes, mas podemos entender que essas situações, elas podem nos trazer grande crescimento. Estarei compartilhando aqui a minha tela, e vou até pedir, Janaína, sim, já estou vendo. Então, queridos, é sobre espiritualidade na ressignificação existencial em tempos de crise. Essa temática é muito relevante em função mesmo de toda essa conjuntura que nós vivemos, essa situação de pandemia, pós-pandemia, toda uma situação que vivenciamos, e outras situações que conjuntamente nos assolam muitas vezes, porém elas constroem a nossa vida. E vamos estar meditando um pouco sobre a crise. O que é a crise, né? A crise é uma condição instável que ocorre no decorrer de um processo e cuja resolução condiciona e modula a sua continuidade. A crise implica a inevitabilidade de uma transformação. Em si mesma, é uma organização instável, transitória, há até a nuance angustiante. Então, a crise, ela mantém uma estabilidade decorrente de algo novo, algo inesperado, algo que muitas vezes você não estava preparado, mas também gera uma transformação. E aí nós podemos entender que podemos alcançar uma transformação positiva em meio à crise. Alguns autores falam sobre as crises, são disparadores que geram toda uma conjuntura, uma construção, muitas vezes simbólica, e gera também reações, sintomas, sentimentos, e alguns tipos de crises, por exemplo, as crises generalizadas, que afetam todo
um grupo ou família, e as pessoais que afetam apenas um determinado indivíduo. Então, são crises mais amplas. Existem as crises inesperadas e imprevisíveis, como, por exemplo, as catástrofes, os acidentes de trânsito, em que não seja possível uma preparação prévia ou previsíveis, como a morte de um parente doente, divórcio anunciado, etc. Então, mesmo as situações de catástrofes, as situações inesperadas, elas podem gerar uma crise, e até mesmo as situações em que se espera um desfecho negativo, um desfecho ruim. Mesmo que isso aconteça, mesmo que seja previsível, pode ser um disparador de uma situação de crise em qualquer pessoa. Existem as crises normativas, que é um tipo especial de crise previsível, relacionada ao surgimento de novas funções e necessidades em idades críticas. Por exemplo, quando você assume um novo cargo, por exemplo, ou quando você entra em determinadas idades, por exemplo, quando atravessa os 40 anos, quando atravessa os 50 anos, e às vezes há certas crises por conta de uma transformação, uma mudança. E as crises por transições importantes ou mudanças de vida, não contempladas nas sessões anteriores, cuja principal característica é que são, em parte, autogeradas conscientemente. Então, quando diante de algo que foi impactante, algo que foi inesperado, algo que vem assolar a mente de uma pessoa, ela pode, de uma forma ou de outra, desenvolver uma situação de crise. Existem várias teorias, e a que se tem uma maior aceitação é de Kaplan, em que o funcionamento emocional de uma pessoa atua dentro de certos esquemas coerentes e equilibrados. Então, diante de toda uma situação, a tendência é haver uma homeostase para que chegue novamente a um funcionamento normal. No entanto, quando ocorre a crise, o equilíbrio é perturbado quando o indivíduo enfrenta uma força ou situação que modifica o seu funcionamento interior. Então, há um desequilíbrio, ele implanta, então, uma variedade de mecanismos de resolução que são comuns, ele tenta de várias formas reagir, e então, quando não se consegue ter um sucesso nesses mecanismos de defesa, mecanismos de resolução, a crise se instala e o estímulo do problema é maior, e os métodos usuais de solução de problemas são ineficazes. É quando todas as estratégias dele, todos os elementos que ele utiliza para superar, não têm efeito eficaz. Então, há um aumento da tensão, há um sentimento de desconforto, há um mal-estar, e então vem a possibilidade de haver uma desorganização do funcionamento. É claro que são níveis que podem ter aprofundamento diferenciado conforme as pessoas, mas é importante que essas fases, esses disparadores, essas etapas, essa compreensão dessa crise se faça de uma forma logo no início, para que seja menos doloroso essa reorganização. Então, de início, há um impacto, é um impacto inicial com aquela situação. Então, ocorre as soluções ineficazes, com todas as estratégias que ele utiliza, se tornam ineficazes. Ele utiliza outras alternativas, muitas vezes, até mesmo a terapia, às vezes uma ajuda. Mesmo assim, ocorre a desorganização estrutural psíquica. Então, quando chega nessa fase de desorganização, é claro que as implicações são maiores, tanto a nível mental, a nível psicológico, emocional, e tem grandes implicações a nível existencial. A crise existencial é semelhante ao funcionamento do trauma, ocorrendo um impacto
psíquico e existencial a uma experiência inesperada, inigualável, traumática muitas vezes, e se revela como inassimilável para a pessoa. A pessoa não consegue assimilar e coordenar seus pensamentos. Rompe então o sentido no qual o sujeito encontra alguma homeostase. Introduz algo imaginário no qual todo sujeito tende a se estabelecer. Então, entra agora em questão todo o imaginário dele, que muitas vezes pode trazer uma melhora ou piora conforme esse imaginário, caso ele não tenha um apoio e uma terapia necessária, ou mesmo uma resiliência que se pode desenvolver a princípio. Então, nessa crise existencial, se revela como crise do sentido da vida. Isso por falta de referências seguras, como parâmetros de comportamento, por falta de esperança no futuro, por conta das perdas, mortes, e há também uma ausência de perspectivas para o futuro. A esperança está afetada, a dele reagir também a uma afetação também, e ele pode entrar numa questão de frustração existencial. Isso ocorre com disparadores importantes, a própria ansiedade, os próprios sentimentos de desesperança, o enfrentamento negativo dessas situações, a depressão, a sobrecarga emocional, o estresse, a ausência de rede de apoio, e todos esses elementos podem acarretar uma falta de sentido, e ele cair num processo que se chama de vazio existencial, que é um vácuo existencial, é como se estivesse sem chão. Então, a crise existencial, ela traz esse fato de estar nesse vazio. É um sentimento determinado de angústia, é pela falta de conteúdo para a própria existência. E esse vazio existencial, ele traz certas implicações para toda a sua motivação, para o seu modo, seus comportamentos e seus enfrentamentos diante da vida. E nessa crise há o que chamamos também de sofrimento espiritual, que implica a perda da função, desânimo e o reconhecimento de comportamentos ou sentimentos que transmitem uma integridade espiritual alterada. É o resultado da total incapacidade de investir vida com significado, e pode ser desmotivador, doloroso, e pode causar sofrimento para a pessoa. É importante destacar aqui que esse sofrimento espiritual, ele pode ser a causa do desânimo, a causa da desesperança e a causa do sofrimento existencial, inclusive alguns sinais psicossomáticos, alguns sintomas que podem surgir em função desse sofrimento espiritual. E é importante a gente entender que nós precisamos trazer uma ressignificação. À medida que a crise vai se instalando, precisamos utilizar todos os nossos recursos para esse enfrentamento. A incerteza e a diversidade de possibilidades agregam, por outro lado, o sentimento de responsabilidade e risco. Com efeito, a crise pode marcar o agravamento ou a destruição do processo, mas também o seu fortalecimento e otimização. E nessa perspectiva, podemos entender a crise como uma experiência específica que força o indivíduo a reconsiderar, em curto espaço de tempo, o sentido da sua vida. Daí o risco e o potencial criativo das crises. Então, as crises, elas podem constituir grandes oportunidades de você se posicionar diante da vida. Então, aí temos a questão das atitudes e a sua responsabilidade perante essas atitudes. E o desfecho da crise dependerá inicialmente de nós, da pessoa que está atravessando, porque conforme toda essa situação, ela pode ter o agravamento
ou mesmo um fortalecimento para uma nova etapa, uma nova estação da vida. É por isso que é importante entendermos que todos nós passamos por crises, e essas crises, elas precisam ser ressignificadas, e numa nova perspectiva, num novo entendimento, para que a gente possa trazer um sentido em meio às crises. Então, o sentido da vida, essa perspectiva do propósito de vida é uma potência diante das crises. Se constitui uma força motriz. Ela é uma força motriz que impulsiona o indivíduo a essa busca de sentido. Então, busca trazer à consciência do indivíduo o sentido oculto da sua existência, através das realidades existenciais, tal como o significado potencial da sua vida, que necessita ser realizado. Então, essas crises, elas nos proporcionam um novo tempo, é como se fosse um salto, que nós podemos transformar a nossa atitude frente às crises. Muitas vezes nós não podemos transformar as situações, às vezes não há como mudar aquela circunstância exterior, mas há como se ter uma postura, uma atitude responsável diante dessa crise. E a dimensão espiritual se constitui uma potência muito relevante. A essência do ser espiritual é sua possibilidade de estar com outro ser. E esse estar com não se dá de forma espacial, mas ontológica. É você enquanto presença, você estar ali, não apenas de corpo. Isso ocorre muito em termos atuais, quando todos estão, por exemplo, assentados numa mesa, no almoço, numa refeição em conjunto, e se percebe que todos estão sozinhos, no individualismo, cada um olhando o seu celular, consultando as suas redes, e é importante nós estabelecermos esta comunhão, esse estar com, para que nós possamos ali vivenciar aquele momento que é um momento humano de estar um com o outro. Isso permite uma compreensão plena de nós mesmos e do outro que está conosco. Isso só é possível no amor, o qual constitui o modo de ser interexistencial. É o amor que permite essa interexistência. É a existência que se entrelaça com a existência do outro. E nessa perspectiva de ressignificar a crise existencial, esse encontro do sentido da nossa vida, isso é fundamental, porque é necessário um autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos permite ressignificar também as nossas fragilidades, nossas potencialidades, e viver de modo pleno e consciente da importância da sua própria vida para a vida a sua vida para a vida dos demais e para si mesmo, que constitui um fortalecimento importante para as pessoas que sofrem os enfrentamentos em sua existência. Esse encontro nosso com a vida, esse autoconhecimento, essa reflexão acerca da importância da nossa vida, isso nos permite, sim, valorizar a nossa vida, valorizar cada momento vivenciado, valorizar nossas relações com o outro e, inclusive, valorizar as coisas espirituais. E nessa perspectiva também, nós podemos desenvolver os nossos valores existenciais. Viktor Frankl fala muito sobre a questão dos valores, e são três maiores agrupamentos, digamos assim, de valores especiais. É a criatividade, valores de criação, que são novas maneiras de você tratar a situação, reinventar as soluções, a empatia, o cuidado humano, você trabalhar o próprio cuidado de si de uma forma diferente, o próprio cuidar e amar o outro de uma maneira diferente. É aquilo que você faz para o outro, e naquilo que você faz, você também se realiza. Os valores atitudinais é a forma com que você se posiciona diante da vida. E é uma postura atitudinal responsável. Você é responsável por suas atitudes. Você é responsável por suas decisões. Então, isso permite um enfrentamento positivo, permite desenvolver resiliência, fortalecer a esperança, e é fundamental para a nossa própria transformação.
E os valores vivenciais, o aqui e agora, você vivenciar aquilo que está ocorrendo, seja um abraço de um familiar, seja um sorriso de uma criança, seja a beleza de uma flor, você vivenciar as interações, vivenciar em amor, você dedicar o amor àquela pessoa, àquela situação, ou aquilo que você faz, e promover uma ajuda mútua naquele momento que você está com o outro. Outra forma de ressignificar, é claro que está tudo relacionado, é a própria espiritualidade, que nos permite ser fortalecidos. Ela é fortalecedora e nos permite também fortalecer a outros. E a espiritualidade nos possibilita uma conexão ao ser superior, a Deus, e nos permite uma transcendência, uma autotranscendência. Você sair um pouco desse prisma e buscar essa conexão com o Ser Supremo, através de orações, através da sua meditação. Isso é fundamental para ressignificar as crises existenciais. Também a conexão com a natureza, uma conexão admirativa, ou você contemplar as artes, contemplar uma canção, a beleza de uma música, através, por exemplo, a musicoterapia, muito utilizado para isso, a biblioterapia, através dos livros, através das leituras, e especialmente leituras dos textos sagrados, isso fortalece muito a espiritualidade. A questão também da força espiritual, que é algo interior na sua relação com você mesmo, e permite uma superação. A paz interior, que também permite você, apesar das circunstâncias, manter o equilíbrio interior. A fé, que possibilita você atravessar as situações numa perspectiva de crer em Deus, crer no futuro, crer que você vai conseguir, utilizar suas forças, utilizar sua fé, porque a fé é a prova das coisas que se esperam e é a convicção dos fatos que não se veem. Então, você espera aquilo, você, mesmo que você não obtenha aquilo, mas a fé pelo menos vai te levar até o final. E numa força espiritual que você pode vencer. A esperança, que justamente é você trazer a sua espera aliada de uma ação. Ela te projeta para o futuro, ela te traz uma convicção de que você vai alcançar, então ela também se torna impulsionadora da sua vida. O próprio sentido da vida, a conexão com o próprio self e a relação ou conexão com o outro, no sentido de confiança no outro, a questão da facilitação do perdão, a questão da possibilidade de você exercer uma boa relação com outras pessoas. Também desenvolver a resiliência é fundamental. As crises nos ajudam a ser resilientes. Cada crise que atravessamos, nós podemos desenvolver uma resiliência maior. Então, é a capacidade de uma pessoa ou grupo de se desenvolver bem, de continuar se projetando no futuro, apesar de eventos desestabilizadores. Condições de vidas difíceis e, às vezes, traumas graves. A virtude da resiliência insere em si um conjunto de processos de ordem intrapsíquica e social, que se traduzem e facilitam o estabelecimento de uma vida saudável, de caráter positivo, que facilita a reação da pessoa face às adversidades. E a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com as metas claras e a certeza de que tudo passa. Também desenvolver inteligência emocional, né, que é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar os estados de ânimo em si mesmo, e gerenciar inteligentemente a relação com o outro. Isso nós precisamos desenvolver a cada dia. E exercitar a inteligência espiritual. Esse fortalecimento da inteligência espiritual nos ajuda tanto a ressignificar a crise existencial, mas também nos ajuda a ter um crescimento pessoal importante. Nesse aspecto, a responsabilidade ela é fundamental. São as nossas atitudes, decisões
frente àquilo que nós enfrentamos. Conhecimento de si mesmo, suas próprias fortalezas, suas debilidades, suas potencialidades. É ter humildade, manter a humildade para saber escutar, aprender, valorizar o outro. É manter a integridade a partir dos seus valores, aqueles valores que são importantes para a vida, a partir da coerência, aquilo que você fala e aquilo que você vive, a partir da integridade sua com a coletividade, a positividade que mantém o otimismo, melhora a resiliência, a compaixão, que através da compaixão, você, pela via da empatia, você consegue compreender o outro, amar o outro e ajudar o outro. Ter uma mente aberta, uma mente receptiva, para melhor aceitação de novas possibilidades de soluções dos problemas. E um pensamento crítico, que permite refletir, buscar um sentido maior naquilo tudo, até mesmo um sentido no sofrimento. E uma visão integral do todo, que permite uma compreensão da totalidade, inclusive nas relações com os outros. E também celebrar a diversidade, a diferença entre um e outro, através do respeito, amor incondicional e valorização mútua. E esta inteligência espiritual ela é ligada justamente à necessidade de se ter um propósito e significado na vida. Essas foram algumas das minhas referências. E aqui um pensamento nas Sagradas Escrituras, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então, através da gratidão, a gente pode também ressignificar todas as coisas. Muito obrigada a todos vocês e que Deus abençoe. Ativar o som. Professora Eliane, é uma honra para nós tê-la conosco, né, poder ouvi-la mais uma vez, compartilhando o seu conhecimento e principalmente trazendo noções muito práticas de como utilizarmos a espiritualidade. Eu anotei algumas coisas pela a qual você veio falando e uma delas, né, que eu coloquei aqui na tela, né, da crise como geradora de transformação, da importância de entendermos o que dispara a crise em nós. Isso é muito particular, né? Pode ser que o que dispara a crise em mim pode não disparar naqueles que estão nos assistindo, que o desfecho dessa crise depende de mim, depende de quem está nos assistindo, depende de nós, né? Dessa fé que nos permite chegar até o final, que nos permite continuar, da esperança, da resiliência, dessa nova perspectiva de vida que nós temos a partir da dimensão espiritual. E como é importante nesses momentos que vivemos, momentos em que muitas vezes não temos esperança, e quando a gente chega no final de um ano, né, no mês de dezembro, fazemos muitos votos, muitos pedidos, muitas promessas, mas infelizmente alguns chegam sem expectativas. E a sua fala hoje é uma fala que nos traz de novo a esperança e a importância de nós cultivarmos a dimensão espiritual. Então, a nossa imensa gratidão, tem diversos comentários aqui, palestra maravilhosa, obrigada por compartilhar o seu conhecimento, a Laís está falando aí, parabéns pela explanação, a Diva também está falando aqui, grandes mulheres, professora Eliane, Janaína, intérprete Andréia, palestra maravilhosa, o Renan, muito obrigada. A professora Eliane tem muitos fãs, né? Excelente palestra, é uma professora muito querida por todos nós, né? Porque ela nos ensina com suas palavras e nos ensina com os seus gestos, nos ensina com a sua vida. Então, uma grande honra, e nós somos privilegiados por fazermos parte desse núcleo de pesquisa, somos privilegiados por sermos seus alunos, seus orientandos, amigos, familiares,
Então, nossa gratidão por idealizar esse evento junto com a professora Rose e por estarmos no 7º Sinex. Então, esse é o motivo de muita gratidão, de persistência, resiliência, né? E gratidão enorme a Deus por conceder esse privilégio a nós.